Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quanticamente, aqui quem fala é a Gil e hoje eu trago para vocês a leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. Virginianos e virginianas que estamos escutando nesse momento, a gente vai trazer a leitura para a sua próxima semana. Lembrando que é uma leitura temporal, então vale para o momento em que você estiver assistindo e também que é uma leitura coletiva. Então pegue o que ressoar. E o que não fizer sentido, você libera para que o universo entregue a mensagem a quem pertence. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E Virgem, no último vídeo do signo de Virgem, eu percebi que vocês falaram que o áudio estava baixo, e realmente estava baixo mesmo. Teve algum problema com o meu microfone, que eu não sei qual é, e aí acabou passando despercebido, tá? Mas à medida que a gente for conseguindo, a gente vai melhorando os áudios aí para poder ficar mais confortável para vocês ouvirem, tá bom? Ô, Virgem, aqui eu já tô vendo vocês saindo de uma fase, um ciclo que para vocês pode ter sido um ciclo extremamente pesado. Eu vejo vocês aqui até ficando um pouco mais recolhidos depois desse ciclo que acabou. Aquela coisa assim de... Sabe quando você passa por um processo que foi doloroso e aí você decide ficar um pouco mais sozinho, mais sozinha, para poder analisar o que você aprendeu com aquilo, por que aquilo aconteceu. E isso aqui, gente, é essencial. Se vocês ainda não fizeram isso, caso vocês tenham passado por esse processo aqui que foi... Gente, e aqui pode ser, ainda não saiu alguma coisa assim que é relacionada à vida amorosa, vida financeira, não. A gente vai ver mais tarde ali, né, com as outras cartas. Mas, seja o que for que tenha acontecido aí com vocês, essa fase aqui, eremita, esse momento eremita, que é o momento que você internaliza o que aconteceu, vê como que você vai assimilar toda aquela fase pela qual você passou e tirar os aprendizados. Isso é muito importante. Então, se você ainda não está fazendo isso, aqui é um chamado para você fazer, tá? Para você perceber o que você aprendeu com essa situação que aconteceu aí na sua vida. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Quais são as outras cartas? Dez de ouros, 2 de paus, 6 de copas. Eu percebo vocês aqui, ou vocês, ou alguém com quem vocês estejam lidando, é como se fosse assim, essa fase passou, essa fase que foi um pouquinho mais dolorosa, só que ao mesmo tempo, essa fase, ela tinha os seus momentos bons ali, e vocês ainda têm uma certa nostalgia com essa fase que passou. Eu não sei se vocês conseguiram compreender muito bem o que aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Foi um relacionamento. Por mais que esse fim tenha sido um pouco doloroso, mas vocês ainda estão ali naquela sensação de que tinha coisas boas naquela época também. Eu vejo o virginiano aqui numa época de muita reflexão com esse 2 de paus. 2 de paus me fala, tanto 2 de paus quanto o eremita, geralmente é uma pessoa que ela tá parada, mais recolhida, ela prefere não tomar ações naquele momento.
Ah lá, não tô falando. Essa finalização que ocorreu na vida de vocês, ela pode ter sido seguida de uma briga. E aí, o que aconteceu aqui? Uma falta de entrar em um consenso. Falta de conversa, falta de... Sabe? Em outros casos aqui, eu vejo o virginiano lidando com alguém que omitiu algumas informações, omitiu alguns fatos. E aí o virginiano descobriu que esses fatos estavam sendo omitidos, ou seja, por exemplo, a pessoa estava se envolvendo com você, mas não falou com você que estava se envolvendo com outras pessoas também. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não saiu 3 de copas aqui, nada assim. Não é que a pessoa contou uma mentira, ela deixou de falar a verdade. Com esse o mago e as espadas, me fala de alguém que tentou ali, de uma forma mais sutil, manipular a situação a favor dela. E aí, isso foi que gerou briga. Esse conflito aqui do 5 de paus. Complicado, hein? Em muitos casos, a gente pode estar falando até mesmo de uma relação familiar. Não necessariamente uma relação amorosa. Então, aí um parente seu que deveria ter falado algo e não falou. E isso daí gerou uma briga. Mas, gente, a carta da torre, embora as pessoas tenham uma ideia negativa dela, a carta da torre, ela tira muitas coisas da vida da gente, mas ela só tira o que não é para ficar. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque é um momento difícil, ou que você está passando, ou que você passou, mas com esse eremita me fala para você entender que esse momento é um momento que tá fazendo uma espécie de limpeza. Sabe? Quando você faz uma faxina, mas aí para fazer a faxina você tem que tirar tudo do lugar. Essa carta da torre é aquele momento que tá tudo bagunçado devido a essa faxina que está sendo feita. Então, independente da situação, como que ela vai ficar, se essa pessoa com a qual teve esse conflito vai ficar na sua vida ou não, é como se, por exemplo, essa pessoa, em muitos casos aqui, sim, eu vejo uma espécie de reconciliação. Porque tem uma nostalgia tanto dessa pessoa quanto da sua parte. Mas o que você precisa entender é que esse processo, ele foi necessário. Ele foi necessário. É como se tivesse algo ali doendo em vocês, mas vocês não tinham coragem de dar um basta nessa dor, nesse sofrimento. E aí a espiritualidade veio e colocou abaixo. Sabe aquela coisa assim de você tem que arrancar um band-aid porque você sabe que se você não arrancar, você não vai conseguir limpar aquela ferida, pode infeccionar. E aí algo acontece que você é obrigada a arrancar aquele band-aid de uma vez. Dói, na hora dói, mas é o melhor que poderia ter sido feito para evitar desgastes futuros. Entendeu? Vamos ver o que mais a gente tem aqui para Virgem. O Virgem, aqui eu vejo, saiu ali os 5 de ouros embaixo da 10 de espadas. Vocês estão passando por um processo de finalização
da escassez, da falta de alguma coisa na vida de vocês. E aqui já começou a clarear para mim que na maioria dos casos, a gente está falando de vida amorosa. A gente veio aqui com Cavaleiro de Ouros e 2 de Copas. E aqui eu vejo vocês finalmente tendo a oportunidade. Olha, essas duas cartas, 6 de Copas e 2 de Copas, geralmente é uma pessoa que tem muita afinidade com vocês. Eu tenho muito, igual eu sempre falo, tenho muito cuidado na hora de falar, por exemplo, de alma gêmea, essa coisa, porque senão a gente fica com aquela impressão de que só tem aquela pessoa. Se não for aquela pessoa, não tem outra. Então eu prefiro usar outros termos, por exemplo, como almas afins. Então aqui eu vejo uma pessoa que ela tem uma certa ligação de alma com você. E que embora tenha demorado, porque Cavaleiro de Ouros me fala de uma movimentação lenta. Então aqui me fala que demorou. Mas que essa torre aconteceu foi justamente para poder trazer isso para você. Essa torre foi extremamente necessária. Extremamente necessária. E o momento que você está vivendo aqui é de reflexão. Então, é o momento de você... a casa tá ali aquela bagunça, porque você tá fazendo aquela faxina. E aí você tá arrumando primeiro internamente, dentro de você. Assim que você consegue arrumar toda essa bagunça que ficou, você consegue ter muito mais clareza para que aí sim a espiritualidade consiga te trazer essa nova pessoa. E em alguns casos pode até ser essa pessoa, porque o 6 de Copas também me fala muito de passado, de nostalgia. Pode ser essa pessoa com a qual vocês brigaram. Só que aí é como, nesses casos, é como se a torre tivesse vindo até mesmo para mostrar para essa pessoa que não é legal você omitir, você faltar com a verdade, porque aqui eu não vejo, não é nem que a pessoa mentiu para vocês, mas é como se a pessoa não tivesse falado o que precisava ser falado. Então, em casos em que a gente tenha reconciliação aqui, essa torre ela foi necessária para essa pessoa aprender isso. Entende? E eu sei que tem muitos casos. E aí, gente, vai depender muito da escolha de vocês. Porque mesmo que essa pessoa retorne para vocês, aí vai depender se você vai querer ou não. E aí vai ficar a seu critério. Que eu sei que tem gente aqui que às vezes fala que passou por coisas terríveis, né? E aí você tem que analisar se aquela pessoa, aquela situação, aquele relacionamento te faz bem. Sendo familiar, sendo amoroso, enfim. Você tem que analisar se aquilo tem te feito bem. Mas em muitos casos aqui, grandes chances de uma reconciliação. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Quando a gente fala de vida financeira, eu vejo alguma coisa acontecendo aqui na vida de vocês que vai tirar esse sentimento de escassez de vocês. E aqui já me vem uma outra coisa também. Tudo começa pelo nosso interno. A carta do eremita me fala isso. Você precisa pegar o que está dentro de você
O que você sente que é escasso na sua vida, seja amor, seja dinheiro, seja saúde. Você primeiro precisa tirar essa escassez de dentro de você, para que você consiga se conectar com a prosperidade, com a abundância. É isso que eu vejo aqui. Então, a primeira coisa é você mudar essa energia dentro de você. É como se fosse ali uma antena de rádio. Porque se você coloca na frequência, você tá ali, você se coloca na frequência dessa escassez, dessa falta, o universo retorna para você mais falta. Então, é muito importante os virginianos entenderem aqui que tudo o que aconteceu foi simplesmente no intuito de mostrar isso para você. Que você está recebendo o que você está emitindo. E não é, ai, nossa, então quer dizer que é minha culpa que eu passei por tudo isso. Não, não é sua culpa, porque até então você não tinha consciência disso. Mas agora é o momento de você ter essa consciência e mudar essa situação. A carta do mago é alguém que sabe utilizar as energias. Ele, se vocês repararem aqui, ele tem todos os elementos aqui na mesa dele, junto com ele. E ele sabe utilizar as energias desses elementos. E a gente tem aqui a taça que me fala do elemento água, tem um bastão na mão que é do elemento fogo, enfim. Reparem, tem uma moedinha ali, elemento terra. Então, ele tem os 4 elementos ali na mesa dele e ele utiliza aquilo, ele sabe utilizar aquilo. Então aqui tá falando, o Virgem, você pode ter tudo o que você quiser. Mas o que você precisa aprender é a utilizar essas energias para você entrar em congruência com as coisas que você quer. Não adianta você querer felicidade vibrando na tristeza, esperando a felicidade chegar de fora. Não, a felicidade vai de dentro e depois fora confirma aquela felicidade que você já tem, dentro de você. Até, se não me engano, acho que foi o signo de Virgem mesmo, que teve alguém falando que, nossa, mas a espiritualidade sempre coloca a culpa na gente, da gente não ter as coisas. E assim, não é meu papel julgar a opinião de ninguém. Eu entendo, tem épocas que a gente fica mesmo meio revoltado porque a gente não entende. Só que a espiritualidade, ela tenta passar os recados pra gente a todo momento. A todo momento ela tenta passar as coisas pra gente. Só que como a gente ainda não entende, a gente fica com aquela sensação de que está sendo colocada uma culpa nas nossas costas. Quando, na verdade, a única coisa que o universo quer dizer é que ali, olha, mostrar o que está na nossa cara. Que as coisas podem chegar pra gente, que a gente pode acreditar que a gente pode ter tudo o que a gente quiser. Só que aí a gente não entende e continua fazendo errado. É isso que acontece. Mas o trabalho é pesado para mostrar pra gente. Eles fazem um trabalho assim, dia e noite para mostrar pra gente. Aí mostra através de uma tiragem de tarô, aí mostra através de sonho, aí você não entende, aí mostra através de alguém que fala alguma coisa com você e você não entende. Mas a culpa não é sua. Você só precisa buscar entender. A partir do momento que você entende, acabou. Então é mais ou menos isso aqui. Então não entendam que isso aqui está jogando a culpa para vocês. Não. Aqui está falando o seguinte, olha, está te ensinando como fazer. A espiritualidade, ela não entrega as coisas pra gente. Ela ensina a gente como conseguir. Essa é a diferença. Porque nesse como é que a gente cresce.
É nesse como que a gente expande. Porque se fosse tudo lindo o tempo inteiro, vocês acham mesmo que alguém ia procurar saber de espiritualidade? Não ia. A gente procura saber como que funcionam as coisas a partir de algumas situações dolorosas que acontecem. Infelizmente, a gente é assim. Vocês podem reparar que geralmente a gente começa a buscar certas orientações a partir de momentos difíceis. Então é só por isso. Então vamos ver qual é o último conselho aqui para a Virgem. Vamos lá. Qual é o último conselho, espiritualidade? Ah, chegou uma outra coisa aqui também, Virgem. Aqui tá pedindo para você, isso aí na vida profissional de vocês, se afastarem de conflito. Se afastarem de conflito. Não é para você aceitar tudo. Nossa, então quer dizer que alguém vai brigar comigo, eu tenho que aceitar. Aqui tá falando para você ficar o mais longe possível que você conseguir de conflito. Porque corre o grande risco de acontecer algum problema, alguma confusão, alguma coisa no trabalho de vocês. E que se você se envolve demais dentro disso, você pode sair perdendo. Então aqui é um alerta. Olha, toma cuidado aí. Que pode vir uma energia de conflito. E aqui tá falando para você buscar mais ouvir do que falar. Ponderar mais do que falar. Observar mais do que falar. Vamos ver qual que é o conselho. É isso, gente. Aqui o conselho é para vocês buscarem. A gente vê aqui. É até engraçado, né? A mente e consciência. Olha só, a mente me fala muito dessa coisa, porque a gente tem esses dois aspectos. A gente tem a consciência, que é aquilo que liga a gente ao divino, a Deus, à espiritualidade, é a nossa consciência. E a mente já é aquela coisa mais racional, que geralmente só acredita no que vê. A gente tenta racionalizar tudo. E aqui tá falando para a Virgem não tentar racionalizar tudo. Que nem tudo a gente entende, que nem tudo a gente vai compreender logo de cara. Mas que na verdade é como se fosse uma escada. A sua compreensão, você vai atingindo ela à medida de que você vai subindo os degraus. Que vocês podem ficar tranquilos. Que aqui não tá abandonado, sabe? Tem alguém ali que está gerenciando isso tudo. E que as coisas elas não acontecem por acaso. Embora você não consiga compreender de uma forma mental, a gente enxerga muito o que está na nossa frente quando a gente racionaliza. Mas quando você coloca a nível de consciência, você começa a perceber que nada é por acaso. Nem mesmo as coisas que pra gente parecem negativas, depois lá na frente a gente começa a perceber que não foi tão negativo assim. Então aqui é para você não tentar compreender com a mente coisas que só são compreensíveis através da consciência, através do todo, através de um olhar de cima. Então é isso, Virgem, que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigada, espiritualidade, por esse recado maravilhoso aqui para os virginianos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande
e até a próxima. Tchau, tchau!